Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Bom, o índice abriu hoje meio enroscado, né? Na verdade, dando continuidade ao enrosco de ontem aqui. Aí se você perceber, aqui no B-Filter também está enroscado, ó. Várias barrinhas pequenininhas, sem muita clareza, né? Aliás, sem clareza nenhuma. Bom, chegou aqui, a False Balance acendeu, uma força compradora aí tentando surgir, mas não conseguiu. Mas a gente tinha aqui também um contexto que o Flow estava fazendo degraus, né? Daqui ele subiu, desceu aqui na zero e subiu novamente, né? Então a gente tinha um contexto aqui de que estava andando para cima, apesar de toda a dificuldade que estava tendo aqui. Bom, quando chegou aqui nessa quarta barrinha aqui, acendeu a False Balance. Então a gente tinha aqui uma entrada, considerando que esse enrosco todo aqui era uma acumulação, né? E aí, quando tem esse caixote, né? Na análise gráfica a gente estuda muito isso. Quando estoura para um lado, normalmente tem um bom movimento. E aqui no Price Map a gente percebe isso também. Enroscou aqui desde ontem sobre a Map 0, quando chegou aqui rompeu, né? Mas a gente não olhou apenas o rompimento nas barras de preço, a gente olhou o rompimento aqui na Stress Line e na False Balance. Por isso que deu esse movimento bacana para a gente aqui. A entrada foi aqui, peguei as duas frações aqui, mas aí teve um movimento muito maior para pegar aí para quem quis alongar a operação, né? Vamos lá. Quando chegou aqui nessa barra 55, a Powerline tocou na zero e a False Balance acendeu. Ela já estava vindo acesa do período anterior, né? A gente teria aqui uma descida de onda, né? Nessa barra aqui, se não fosse esse deslocamento de ponto aqui para cima. Ou seja, vender na cara de um deslocamento de ponto para a direção contrária é um pouco suicida, né? Um pouco perigoso, né? Mas enfim, então a gente não pegou essa entrada aqui por causa do deslocamento de ponto, tá? Quando chegou um pouco mais à frente aqui, o preço já tinha testado aqui a S3, não conseguiu romper, não conseguiu chegar na região anterior, na S4, né? Tocou na S3, desceu e aqui sim a False Balance acendeu, a Powerline tocou na zero, né? Estava vermelha, então aqui a gente tinha um sinal com o deslocamento ainda, né? A nosso favor, deslocando para baixo aqui. Então a gente tinha um sinal de entrada aqui de descida de onda, né? Apesar que eu não gosto dessas descidas de onda quando estão, né, pequenininhas as barras do B-Filter, mas foi uma entrada, né? E aqui a gente saiu no break-even, no 0 a 0, porque andou aí cento e poucos pontos ainda, 150 pontos mais ou menos, mas não deu para pegar duas frações, né? Então a gente colocou aqui no break-even, saímos no zero, beleza? Logo em seguida a gente teve aqui uma divergência no flow. Marquei esse fundo aqui, tracei a minha submap. Aqui no flow estava na menos 12. Essa divergência foi muito bonita, né? Olha só. Quando chegou aqui que tocou a submap, estava na menos 4, né? Então, apregoei a minha ordem aqui e aí peguei uma fração, né? Poderia ter pegado duas, né? Porque as maps estavam inclinadas, né? Tendência de alta, mas eu peguei só uma e tá tudo certo. Aqui a gente teve uma subida de onda. Estava vindo de uma transição, inclusive, né? Formou algumas barrinhas vermelhas no B-Filter. Depois formou uma barrinha verde e aí acendeu a False Balance, acendeu a Stress Line. Então a gente teria aqui uma subida de onda. Pagou com uma certa dificuldade, o movimento não foi daqueles mais bonitos, mas pagou. Então a gente teve aqui essa subida de onda. Então, para finalizar a nossa meta aqui do dia de hoje, a gente pegou mais uma aqui, subida de onda no B-Filter.
Stress Line acesa, barrinha verde aqui embaixo no B-Filter, Force Balance acendeu no B-Filter e a gente tinha entrada aqui. Bom, 5 entradas aqui, né? Tá muito bom. Essa aqui foi zerada, então uma de 180, duas, 3 de 180 e mais uma de 90. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui que deu exatamente 630 pontos, né? 5 operações total, 4 vencedoras e uma no 0 a 0. Bom, vamos então para o mini dólar. Bom, no mini dólar estou aqui no Renko 5, né? Ontem tinha fechado aqui meio enroscado também, né? Parecido com o mini índice, mas na abertura do pregão aqui já jogaram o preço para baixo, né? E a gente esperou aqui o momento certo para fazer a nossa entrada. Não tivemos entrada até aqui. Não tivemos aqui. Mas quando chegou aqui, olha só, estava formando uma divergência. Eu marquei aqui o topo. Estava na 8 aqui no flow. Mas antes de tocar na minha submap aqui, configurou o quê? Uma defesa de ponto. Por quê? Porque as maps estão inclinadas. Basta você olhar as linhas horizontais aqui do Profit em relação às linhas das maps, né? Dá para perceber uma inclinação clara, né? Então, o preço veio e tocou nessa barra aqui, nessa barra 45, né? Tocou no melhor ponto de venda e aqui no flow estava na menos 4. Então a gente tinha aqui uma defesa de ponto clara. Então apregoei a minha ordem em cima do melhor ponto de venda e esperei o preço ir lá pegar minha ordem. E ele veio aqui na próxima barra, pegou a ordem e desceu. Esse operacional é muito assertivo e a gente pega normalmente 8 pontos nesse caso aqui no Renko 5, né? Ou seja, 2 frações, tá? Para ficar mais fácil de entender. Bom, essa foi uma defesa de ponto. Em seguida, fez um outro topinho e agora configurou a divergência daquele topo lá atrás que eu tinha marcado. Então a gente pegou essa divergência aqui e aí a gente pega uma fração, né, nessa divergência no flow. Vamos então para o próximo sinal, que foi uma subida de onda para compra, né? E essa aqui a gente teve que sair no 0 a 0, né? O mercado fingiu que ia subir, deu todas as demonstrações que ia subir, mas voltou. Movimentou aqui ainda 6 pontos, né? Em torno de 6 pontos e aí desceu. A gente protegeu aqui no 0 a 0 e não tivemos ganho nessa operação, saímos zerado. E aí a gente pegou ainda mais 2 operações aqui. Aqui deu um sinal de subida de onda. Bonito, pagou as 2 frações tranquilamente, né? Movimentou aí 14 pontos. Mas a gente pegou 8 pontos. E aqui teve a última divergência aqui para finalizar a nossa meta, né? Divergência bonita aqui no flow. Marquei aqui esse fundo. No flow estava aqui no primeiro fundo. Quando formou essa barrinha aqui do segundo fundo, a Power estava deitada, inclusive, ó. Deitada. E o interessante aqui é que a Softline estava subindo, né? Quando a divergência tem a Softline também confluindo, né? Fazendo movimentos maiores do que o anterior, a gente entra com mais confiança ainda, né? A Softline estava aqui junto com a Powerline lá na menos 12 e depois aqui ela já estava na menos 8, né? Subindo. Então a gente pegou essa divergência aqui, que são mais 4 pontos, né? Uma fração. Então, para finalizar, amanhã desse dia 7/1 de 2025, a gente fez aqui 24 pontos com 4 operações, né, bem sucedidas e uma zerada aqui no break-even. Então foi 8 pontos mais 4 pontos, 12, mais 8 pontos, 20
mais 4 pontos, 24. Então, quem operou hoje aí com o Wisden GPS teve essas oportunidades aí que eu mostrei no vídeo, no mini índice e no mini dólar. Então esse foi o pós-pregão Wisden GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe a sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o Wisden GPS não tem estresse, tem resultado.